Pai do Senhor Jesus, irmãos, não estou aqui para ficar profetizando, né, como a maioria das lives aí ao vivo. As pessoas ficam aí passando mais de 1000 revelações para as pessoas, né? Eu quero, através desse vídeo, pedir aos irmãos que venham acordar. A igreja, ela precisa acordar. Sabe, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 4, no versículo 12: Amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós, como se alguma coisa estranha vos tivesse a acontecer. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo. Então, para quem realmente serve a Deus e está debaixo das promessas de Deus, sabe que enquanto estiver aqui neste mundo, haverá lutas, tempestades, desertos gigantes, provações, adversidades. Vai ter dia que você vai deitar e acordar sorrindo, mas vai ter dia que você vai deitar e acordar chorando. Vai ter dia que você vai deitar alegre, né? Acordar alegre, vai deitar triste, vai levantar triste. Porque enquanto nós estamos no mundo, estamos sujeitos a todas as coisas. Mas nós estamos debaixo de uma promessa. E a maior promessa de Deus não é o carro do ano na garagem, não é a casa própria, não é uma conta farta no banco, um bom emprego, prosperidade. A maior promessa de Deus é a volta do Senhor Jesus Cristo. Igreja. E Jesus, em Mateus capítulo 25, ele fala de 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Isso é para os últimos dias. Estamos vivendo essa época, né? Nós vemos que dentro das igrejas em geral tem as loucas e tem as prudentes. Tem aqueles que têm compromisso com Deus, com sua palavra, com a igreja, e tem aqueles que não têm. Tem aqueles que quer estar dentro de uma igreja, mas quer viver a sua vida de qualquer maneira, né? Jesus, ele disse em Lucas capítulo 17, no versículo 26, 27 e 28, que nos últimos dias nós iríamos viver como Noé. No dia de Noé, eles compravam, eles vendiam, casavam, davam-se em casamento. Noé pregou 130 anos. Só a família de Noé entrou dentro da arca. As pessoas ouviam, elas zombavam, elas não acreditavam. E quando elas foram acreditar, já era tarde demais. É por isso que Jesus, ele diz que nos últimos dias, que é os dias de hoje, seria como no dia de Noé. Tem muita gente que só vai acreditar na volta do Senhor Jesus Cristo depois que a igreja foi levada, foi arrebatada dessa terra. E vai ser tarde demais. Quando ele disse que seria como nos dias de Ló, ele estava dizendo sobre o pecado em si, em termos de... Eu dou um exemplo, a homossexualidade. Na época de Ló, homem dormia com homem, mulher com mulher, e era um pecado abominável aos olhos de Deus. O homossexualismo na época de Ló era muito grande. E nós vemos que no dia de hoje, né, o mundo em si, hoje tem nações aí liberando casamento entre homem com homem, mulher com mulher. E isso é bíblico, está na Bíblia, né? Então nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não ouvem sobre o arrebatamento e não estão levando a sério, os dos dias de Noé. E nos dias de Ló, né, é aquelas pessoas que querem viver
num pecado abominável, né? Um pecado que fede diante da narina de Deus. E não adianta dizer que eu sou homofóbico, não. A palavra de Deus nos afirma e condena. Deus ele ama o pecador, mas o pecado aborrece a Deus. E o pecado leva o homem, leva a humanidade assim para o inferno, se eles, né, não abrir o coração, não se converter e não deixar de lado essas práticas abomináveis. E é o que eu acabei de dizer, a maioria das lives que nós ouvimos é Deus vai te dar, é Deus vai fazer, é porque vai acontecer. E as pessoas elas estão muito mal acostumadas a ficar ouvindo aquilo que massageia o ego delas. Elas querem ouvir aquilo que agradam a elas. Aí Jesus disse que adianta ganhar o mundo, mas perder a sua alma. Jesus ele disse uma certa feita, uma palavra que a maioria dos que se dizem ser crente ou cristão, eles se esquecem. Jesus ele disse: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos será acrescentada. E quando Jesus ele faz essa promessa, ele está dizendo que em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo aquilo que nós precisamos para o nosso bem-estar, para a nossa vida familiar, vida social, vida espiritual, vai ser acrescentado se nós colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Mas nós queremos colocar em primeiro lugar o nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade própria. As igrejas estão cheias de pessoas que querem os benefícios de Deus, mas não querem compromisso com Deus. Não querem compromisso com a palavra de Deus. E não adianta apenas ser só ouvinte. A Bíblia diz que você tem que ouvir, você tem que praticar a palavra. E todo aquele que ouve a palavra e pratica é como um homem que constrói sua casa na rocha. O vento assopra, as águas descem e a sua casa permanece no mesmo lugar. É uma casa inabalável. Aquele que ouve a palavra, não pratica, deixa entrar no ouvido e sair no outro, é como aquele que constrói a casa na areia. Não tem firmeza, não tem solidez. As águas descem, o vento assopra e a casa da pessoa vai embora. Irmãos, Jesus está voltando. Sabe, todo ano, todo Natal, Feliz Natal, próspero Ano Novo, que você tenha um Ano Novo abençoado. Na realidade, 2020 vai ser um ano de lágrima, vai ser um ano de dor, vai ser um ano de desespero, e já está acontecendo. Isso eu falei no primeiro culto depois da virada de ano. Nós vemos aí não só o estado do Espírito Santo sofrendo com essas enchentes, mas o Brasil em si sofrendo com as enchentes. Lá na Nova Zelândia o vulcão entrou em erupção. Na Austrália, né, o fogo destruindo, né, plantações, matando milhares de animais, ceifando vidas. E tem lugar na Austrália que é um lado pegando fogo, o outro caindo gelo e até tempestade de areia, né, está acontecendo lá naquela nação. Nós vemos aí, né, tornados, nós vemos maremotos. Em Mateus capítulo 24, inclusive para quem lê Bíblia e já leu o capítulo 24 de Mateus, sabe que Jesus vem de uma hora para outra. Em Mateus capítulo 24 está escrito lá que nos últimos dias haveria pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação, guerras, rumores de guerra, pestilência. Algum tempo atrás nós ouvimos falar, quando se fala de pestilência, você ouviu falar aí do mal da vaca louca, gripe aviária, gripe asiática, e mais agora esse vírus aí que apareceu na China, né? E algo que as pessoas não falam sobre o vírus chamado ébola. A ébola é como uma gripe. A pessoa começa a colocar sangue pelos poros, a família não pode sepultar o cadáver porque tem que ser queimado.
E é uma doença que Deus livre e guarde se espalhar, acabou a humanidade. A humanidade acabou. Então, irmãos, nós estamos precisando de homens e mulheres de Deus para pregar arrependimento, pregar sobre o arrebatamento, tocar a trombeta, porque Jesus está à volta. Sabe, num culto onde pregamos exortação, onde nós pregamos arrependimento, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me, Deus ele vai revelar do mesmo jeito, Deus ele vai curar do mesmo jeito, Deus vai abrir porta do mesmo jeito. E às vezes o pregador em si, ele já vai com uma palavra para poder massagear o ego da pessoa, para a pessoa ficar amigo dele, e às vezes ele até tira benefício próprio para si em cima disso aí. Mas Deus precisa levantar nesses últimos dias João Batistas, homens como Paulo, como Pedro. A igreja precisa voltar a ser como a igreja primitiva. Uma igreja de oração, uma igreja que tem amor pela palavra e uma igreja que realmente tenha compromisso com Deus e queira ir para o céu. As igrejas estão cheias de pessoas vazias. As pessoas estão dentro da igreja e não sabem mais o que é a alegria da salvação. As pessoas não sabem mais o que é temer a Deus, ter intimidade com Deus. A maioria vai à igreja se tornaram religiosas. E nós temos que se voltar para Deus. Sabe, lá no livro de Apocalipse, olha a preocupação de Jesus no último livro. Lembra-te onde caíste, arrependa-te, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. Essas são as palavras de Jesus. Sabe, você sai de um deserto e entra em outro, você sai de uma tempestade e entra em outro, você sai de uma provação e entra em outra. E é assim a vida daquele que serve a Deus. Tem dia que você está alegre, tem dia que você está triste, tem dia que você quer ir para a igreja dando glória, falando em língua, mas tem dia que nem vontade dá para ir de tão mal que você está. Né? Tantos problemas, tanta coisa ocorrendo. Mas ergue a tua cabeça aos céus e glorifique a Deus, permaneça na presença de Deus, porque de uma hora para outra, Jesus ele volta para buscar a sua igreja. Daniel no capítulo 12, no versículo 4, Daniel ele escreve dizendo que nos últimos dias a ciência não seria somada, mas a ciência seria multiplicada. E nós estamos vivendo isso, época de ciência multiplicada em todas as áreas. Nós vemos que a ciência multiplicou, isso é um sinal da vinda de Cristo. Nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. Nós vemos como as pessoas se esfriaram, e quando se fala de amor, não é só em termos de família, de amigos, é amor pelas coisas de Deus. Hoje, as pessoas não frequentam mais cultos de oração, culto de ensinamento da palavra de Deus, você conta no dedo quem vai. Quando nós falamos que é uma campanha, que tem um profeta que é usado, a igreja fica superlotada. Aí nós queremos, ser recompensado por Deus, ser abençoado por Deus sem fazer nada. Jeremias 33:3, clamas a mim, eu quero te responder, eu quero revelar, eu quero mostrar para você coisas grandes, coisas lindas, coisas firmes que você ainda não sabe. Então nessa noite, se você é batista, presbiteriano, da Deus é Amor, da Assembleia de Deus, da Quadrangular, não importa de que igreja você, de que placa, de que título você serve, vá para o culto, se esforce mais, ore mais, busque mais, se entregue mais, se dedique mais, luta pelo crescimento da sua igreja, apoia o teu pastor, a liderança da sua igreja. Você faz parte de um rebanho. Rebanho não é uma pessoa, rebanho são várias pessoas.
Você faz parte de um corpo. Um membro fora do corpo, ele apodrece. Então, se você é membro e faz parte de um corpo, esteja no corpo quando o corpo estiver reunido. E todo culto, que seja um culto de domingo, que seja um culto de oração e intercessão, que seja um culto de ensino, que seja uma visita no hospital, no lar, tudo que você for fazer, faça para Deus. Faça de todo o teu coração. Faça em prol do reino. Não seja como as virgens loucas. Quase meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. E se o arrebatamento fosse agora, você estaria preparado para subir? Se porventura a morte chegasse a você agora, como muitos perderam a vida essa semana, e não esperavam que ia morrer, mas morreram. A morte veio de surpresa. Aonde você vai passar a sua eternidade? Qual vai ser o seu destino? Ah, mas eu frequento uma igreja. Frequentar a igreja não dá direito de salvação para ninguém. Então abra o teu coração. Passe pelas provas, pelas lutas, pelas adversidades, glorificando a Deus. Não pense em desistir. Não pense em voltar atrás. Faça como Paulo, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu resolvi fazer essa live agora de tarde, porque nós precisamos se voltar para Deus, nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras. Precisamos ter intimidade com Deus. Se o culto na sua igreja é 7h30, chega às 7, vai para o joelho orar. Orar por sua vida, pela sua família, pela igreja. A igreja que eu pastoreio, o culto hoje começa às 19 horas. Não custa a pessoa chegar 10, 15 minutos antes. Nunca chegar no meio do culto ou na hora da palavra. A não ser que tá trabalhando, houve um imprevisto, mas ficar em casa fazendo hora. Vai para a igreja orar. Aproveita a oportunidade para orar. Quanto mais você orar, mais intimidade com Deus você vai ter. Mais cheio de Deus você vai ser. Te prepara, Jesus está voltando. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E os que estiverem vivos receberão corpo glorificado. E juntos subirão para encontrar com o Senhor nos ares. Esta é a palavra de Deus para você nessa tarde. Seja igreja. Glorifique a Deus no corpo onde Deus te colocou. Honre a tua liderança. Não faça nada por obrigação, mas faça como um servo. O servo não faz aquilo que ele quer, o servo faz aquilo que o seu Senhor manda. Então, meus irmãos, vamos se voltar para Deus, vamos abraçar a causa do reino e te prepara. Porque assim como muitas cidades foram pegas de surpresa aqui no estado, com este temporal de chuva, muitas famílias foram pegas de surpresa dentro das suas casas. A Bíblia diz que o arrebatamento da igreja, Jesus ele diz que será como o ladrão, ele não avisa quando ele vai minar, quando ele vai roubar uma casa. E Jesus diz que a vinda dele será como um ladrão de noite. Vai ser como um relâmpago que corre do ocidente para o oriente. Assim como você está dentro de casa e de repente dá um estrondo, aquele trovão com relâmpago que você leva aquele susto, assim será a vinda do Filho de Deus. Jesus está voltando.
as guerras, os rumores de guerra, as pestilências, pai contra filho, irmão contra irmão, a falta de amor, o crescimento, né? O pecado cada vez mais, né, crescendo, as pessoas estão se acostumando com o pecado. As pessoas estão tão mal acostumadas que quando dá um terremoto, vamos supor, lá no Japão deu um terremoto, é normal. Lá nos Estados Unidos, um furacão destruiu tudo, é normal. Tudo está virando normal, as pessoas estão se acostumando. Com certeza, passa o céu, passam a terra. Jesus, ele disse isso. As minhas palavras não é de passar. Se você estiver preparado ou não, Jesus está voltando. Ele está vindo para buscar a sua igreja. Não brinque de ser crente. O diabo, ele não brinca de ser diabo. E você tem 2 eternidades. E Deus não vai escolher passar a eternidade com o diabo, ou você escolhe passar a eternidade com Deus. Mas para passar a eternidade com Deus, o caminho é estreito, a porta é estreita, tem que renunciar e que o Espírito de Deus venha gerar verdadeiro arrependimento. E arrependimento não é remorso, arrependimento. Amém? Então vamos estar firmes com o Senhor. Pastora Juliana, que Deus te abençoe. Daqui a pouco tem um culto abençoado na Igreja Assembleia de Deus Semente da Fé, ali em Maria Ortiz, próximo da casa de oração. Pastora Juliana, minha amiga, Deus abençoe você e o culto desta noite. Abençoe a todos aqueles que estão vendo essa live, que você possa compartilhar com outras pessoas. Nós também teremos um culto às 19 horas. Na Juliana, Pastora Juliana, o culto às 19h30. O nosso culto na Assembleia de Deus Ministério Shekinah começa às 19h, termina às 20h30, ali no bairro Maria Ortiz, do lado do Bingo Bosch. Que Deus te abençoe. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de busca, tenha uma vida de arrependimento. Ore mais, se entregue mais, busque mais. Porque o Senhor está às portas e Ele vem para buscar a sua igreja. Te prepare para encontrar com o Senhor teu Deus.